Tradução do vídeo: Procurando Alá, achando Jesus. Estou animado para compartilhar com vocês como é a vida muçulmana, porque precisamos entender nossos amigos e pessoas com quem queremos compartilhar o Evangelho se vamos compartilhá-lo com eles de um modo convincente. Muçulmanos são pessoas que não são como as pessoas seculares da média. Eles creem em Deus, eles o buscam. E são muitas vezes muçulmanos devotos tentando seguir a Deus em muitas avenidas de suas vidas. Eles estão regularmente lembrando dele, orando, orações memorizadas e até às vezes orações ocasionais em seus corações. Então, vamos dar uma olhada em como é a vida muçulmana. E eu posso compartilhar isso através da minha história. Quando eu era criança, minha mãe me ensinou que eu precisava seguir o Islã da melhor maneira possível. Então, o que me ensinaram foi começar o dia logo de manhã agradecendo a Deus por me acordar. A oração que eu recitaria em árabe é: I would recite in Arabic, Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa alayhin nushur. Eu não sabia o que isso significava. A minha mãe não havia me ensinado a tradução, mas depois eu descobri que significava que todos os elogios, todo o louvor pertence àquele que me dá a vida, que me faz morrer. Então, portanto, era uma oração agradecendo a Deus pela vida após a morte, agradecendo-lhe que todos nós ressuscitaremos dos dias dos mortos no dia do julgamento. Mas também era um lembrete para agradecer a Deus por me acordar do sono, porque o sono é uma espécie de morte. Eu falava, muito obrigado por me acordar todas as manhãs para o dia. Então, é assim que eu começava o meu dia, antes de meus pés saírem da cama, depois de sair do quarto. Então, eu ia para o banheiro fazer uma lavagem cerimonial, e ela era feita antes das 5 orações diárias que os muçulmanos fazem. É chamada de wudu, a lavagem cerimonial. Então, durante o wudu, você recitava orações que você memorizou em árabe. Então, enquanto você entra no banheiro para começar a wudu, eu começava a lembrar todos os dias que eu tinha que entrar com o pé esquerdo primeiro. E a razão por que eu fazia isso era porque Maomé, tem a fama de ter feito isso quando ele fazia o wudu. Então, como muçulmanos devotos, de qualquer forma, nós tentávamos seguir Mohammed o máximo possível. Então, do maior detalhe possível, até como entrar no banheiro no seu primeiro pé esquerdo. Como fazer isso? Porque Mohammed fazia isso. Então a gente lembrava de Maomé, Mohammed, constantemente, nos pequenos passos da nossa vida. Bem, depois de nos lavar, eu descia para os tapetes da oração e rezava a oração, a primeira oração das 5 orações que temos que fazer no dia. E depois da oração, eu ia para a mesa do café da manhã. E minha mãe, ela me dava comida, mas antes de comer, ela dizia o que nós dizemos antes de comer, e eu diria que In é the no name nome of do Alá, o Allah, the mais most gracioso, gracious, the o mais misericordioso, fazemos essa oração antes de comer. Então, qualquer coisa que comíamos, e depois de comer também, minha mãe falava, o que nós vamos orar agora? E eu fazia uma oração, agradecendo a Alá, Deus, pelo sustento, e por me fazer um muçulmano. Então a minha mãe me mandava para a frente da porta e ela falava para eu recitar uma seção do Corão, uma longa seção do Corão, chamada Ayat Kursi. Então ela também dizia para recitar aquela seção do Corão, que é uma oração que Moisés recitou a Alá, quando ele deveria falar diante de Faraó no Corão. No Corão tem muitas histórias de profetas bíblicos e neste caso o Corão diz que Moisés gaguejou e ele pediu para Deus sabedoria e a capacidade de falar. Então minha mãe me lembrava dessa oração todos os dias antes de ir para a escola. E isso acontecia antes de 7 horas da manhã. Então eu quero dizer o quanto nós nos lembrávamos de Allah constantemente como muçulmanos devotos. E à medida que você cresce na vida, é claro, eu estava no ensino fundamental, mas depois eu fiquei mais velha e você começa a abraçar mais, cada vez mais, a identidade islâmica. Você começa a usar seu estilo de vida islâmico como um marcador de quem você é. Você se vê como muçulmano, porque quando você sai para o público, minha mãe me apontava isso, falava isso. Ela falava, olha, o seu rosto
tem que denunciar, tem que mostrar que você é muçulmano. Não importa o quão bom estudo você, quão bom aluno você é, não importa quão grande pessoa você seja, mesmo que seja o presidente dos Estados Unidos, as pessoas têm que olhar para o seu rosto e dizer, ele é um muçulmano. Antes de qualquer coisa, você representa o Islã. Então veja você mesmo como um embaixador do Islã. Então o Islã foi a minha identidade. Eu me vi em público como um muçulmano. Então, já adulto, os muçulmanos eles já têm o seu estilo de vida, como por exemplo, o muçulmano devoto não pagará juros. É ilegal de acordo com a Sharia pagar juros e também o muçulmano não vai comer carne de porco, claro, beber álcool. Esses pequenos marcadores de estilo de vida, eles fazem parte da vida muçulmana, mas também coisas que são mais importantes para o coração de um muçulmano, como um encontro na mesquita para orações e depois construir uma comunidade em que você passa tempo juntos durante o mês do Ramadã, jejuando juntos. Então, o Islã é mais do que apenas um conjunto de crenças, especialmente para pessoas do Oriente. Você não separa a sua crença do que você está vivendo. Islã é o que você é a sua própria identidade, é a sua vida. Então, é isso que precisamos entender nos muçulmanos quando estamos interagindo com eles. A mesmo que você tenha nascido no Ocidente, um muçulmano, você no Oriente, o muçulmano é parte de quem você é, o Islã é parte de quem você é. Então, os muçulmanos, eles veem a sua fé como sua identidade. Então, os muçulmanos, eles veem a sua fé como identidade. E, claro, tem muito impacto da fé muçulmana na maneira que os muçulmanos veem o mundo. Portanto, é importante entender a visão de mundo muçulmana. E, basicamente, a maneira como os muçulmanos veem o mundo, os muçulmanos devotos, é que Allah criou este mundo para adorá-lo, para servi-lo. E é por isso que, a propósito, um nome muçulmano muito comum é Abdullah. Abdullah significa escravo ou servo de Deus. Então, segundo o Corão, Allah mandou mensageiros para cada uma das pessoas ao longo da história, com o objetivo das pessoas conhecerem quem é Allah, Deus. Acordo com os muçulmanos, 124 mil mensageiros chamados profetas foram enviados para este mundo, para liderar cada grupo de pessoas, para apontar para Allah. E assim Allah enviou profetas como Adão, Noé, Moisés, Abraão, Jacó, todos esses nomes aparecem no Alcorão como mensageiros que Allah enviou para guiar as pessoas. Agora, acordo com a maioria dos muçulmanos, a mensagem completa nunca foi dada. Foram apenas mensagens parciais para cada pessoa, como era requerido para aquele tempo. Então, por exemplo, os muçulmanos costumam dizer que Moisés recebeu parte da mensagem que ele compartilhou com o seu povo, o que eles precisavam ouvir, que era: estejam dispostos a lutar contra o faraó e os egípcios para se libertar. Agora, considerando uma outra parte da mensagem foi dada para outro profeta, que é Jesus, os muçulmanos acreditam que Jesus é o profeta e um Messias, mas não o próprio Deus. Jesus recebeu uma parte da mensagem, dizem eles, que era: não resista, mostre a graça. E eles acreditam que Jesus tivesse recebido a mensagem para lutar, porque depois eles seriam escravizados. Então o muçulmano diz que Jesus teve uma parte da mensagem, Moisés recebeu uma parte da mensagem. Então, todas essas diferentes pessoas, elas receberam partes da mensagem conforme seu povo precisava ouvir. Então, somente com o profeta final, Maomé, quando este homem ele recebeu toda a revelação, e ele foi capaz de repassar isso para os muçulmanos, para seus seguidores, e essa é a revelação final, creio os muçulmanos. Nenhuma lei viria depois de Maomé. E então é assim que os muçulmanos veem a progressão desde o início do mundo até o advento do Islã. Agora você deve ter notado que eu disse que os muçulmanos acreditam que Jesus é o Messias
Isso é verdade que eles acreditam, mas eles não usam a palavra Messias da mesma forma que os cristãos fazem. E de fato, os judeus não usam a palavra Messias da mesma forma que os cristãos fazem. Todos interpretam essa palavra ligeiramente diferente. O jeito que os muçulmanos veem o Messias é alguém escolhido por Deus para oferecer a revelação reformada do judaísmo, tentando trazer as pessoas de volta ao que Moisés havia ensinado. Mas, infelizmente, os muçulmanos acreditam que depois que Jesus foi elevado ao céu, eles acreditam realmente que ele foi levado ao céu, mas que os seguidores de Jesus começaram lentamente a abandonar a sua mensagem e transformaram Jesus em um Deus. E ao fazê-lo, criaram então, cometeram blasfêmia adorando Jesus. Então, para ele, Messias é que Jesus foi um reformador, mas que, em última análise, os cristãos começaram a sua própria religião. Os muçulmanos acreditam que todos esses antigos profetas que vieram eram muçulmanos. A palavra muçulmano em si significa aquele que se submete. É uma forma da palavra islamismo. Islamismo significa submissão. Muçulmano é aquele que se submete. E assim todos os profetas, incluindo Jesus, Moisés, Abraão e Sara, muçulmanos acreditam que todos eles eram muçulmanos e seus seguidores, porque eles se submeteram a Allah. Não foi até que as mensagens se tornaram corrompidas e as pessoas deixaram a fé islâmica. E este é um ponto importante aqui. Os muçulmanos acreditam que o judaísmo lentamente se corrompeu, que o cristianismo lentamente se corrompeu e que a fé islã é a única mensagem incorruptível de Allah. Allah milagrosamente guardou o Islã. Então, Maomé, Mohammed, é o mensageiro final e o Alcorão é a mensagem essencial. É o texto final que foi guardado. Então, o Alcorão será guardado até o final dos tempos, de acordo com os muçulmanos, porque essa é a mensagem essencial do Islã. Todos devem se submeter a Allah. Agora, um ponto principal aqui é que o cristianismo você pode ter percebido que a mensagem essencial e o problema crítico da humanidade é que pecamos e nos rebelamos contra Deus. Mas esse não é o caso do Islã. A mensagem essencial é que somos todos ignorantes e todos seguimos nossos próprios caminhos. Mas, se formos guiados, se nos disserem como seguir a Deus, então poderemos fazê-lo. Então, para isso precisamos de regras, no sentido de que só somos ignorantes, mas se tivermos regras, se tivermos mandamentos, nós podemos nos submeter a Deus. É isso que a Sharia é. A Sharia é a lei islâmica que fala como você deve viver com o objetivo de se submeter a Allah. E é por isso que eles têm a Sharia. Nós conhecemos Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que tem leis, 613 leis que os judeus tinham que seguir, mas não é a mesma coisa com a Sharia. É bem mais complicado do que isso. Você tem o Corão, que é o livro dos muçulmanos, a Sagrada Escritura. Então você tem as tradições do Islã. Você tem o Hadith e a Sunna. Essas são as coisas que Maomé disse e fez na Sunna. Os muçulmanos os usam para interpretar o Corão e expandir coisas não mencionadas explicitamente no Corão. Esses dois são os principais componentes da Sharia, o Hadith e as tradições. E também tem mais dois adicionais componentes à Sharia, que há um consenso entre os estudiosos muçulmanos no raciocínio analógico chamado caos, mas isso é menos importante. Realmente o que devemos entender é que a lei islâmica não é apenas derivada do Corão, é derivada de um composto de entendimentos do Corão e do Hadith. Então, quando entendemos o que a Sharia é, nós temos que então seguir. Agora, como podemos entender, como muçulmanos, como devemos seguir a Sharia? Bem, nós não temos o treinamento para entender a Sharia em si mesmo. Nós assim temos que ouvir dos estudiosos. Nós devemos ouvir dos estudiosos. Então, ouvir da prescendência daqueles que foram ensinando desde séculos passados. E assim os muçulmanos
geralmente não estão engajados em interpretar o Corão. Eles geralmente recebem isso dos seus imãs. Então, é por isso que a proposta você tem tantas visões diferentes do Islã, porque as pessoas estão recebendo a interpretação de um amplo corpo de literatura hadith e do Corão, e muitos desses hadiths, certos muçulmanos dizem, bem, esses hadiths não são confiáveis, outros hadiths são confiáveis, diferentes muçulmanos discordarão deles. Eles vão dizer, estes não. Então, eles, eles desacordam sobre qual é o Hadith, e isso faz discordar sobre o corpo da literatura canônica do Islã, a regra de medir. É por isso que há tantas variedades diferentes do Islã. O Islã pacífico, como vemos no Ocidente, muitos muçulmanos dizem o Islã é uma religião de paz. E parte do porquê eles dizem isso é porque eles interpretam o Hadith desta maneira. E o Alcorão, por outro lado, também tem versículos que interpretam aqueles que são terroristas no Oriente. Eles vão assim interpretar o Hadith de modo violento, como aqueles que têm precedentes, e eles vão interpretar as seções violentas do Alcorão, como aquele que eles devem seguir. Mas, numa visão ampla do mundo islâmico, no final do dia, a visão básica é que Allah quer que nos submetemos a ele, seguimos a sua lei que ele deu, Sharia. Então, agora que entendemos como o muçulmano vê o mundo, o que eles acreditam, é importante obter um pouco mais de ideia de quantos existem, de quantos são os muçulmanos. Uma pesquisa da Pew Forum indicou que em 2011 havia 2,6 milhões de muçulmanos nos Estados Unidos. Isso significa 0,8% da população, menos do que 1%. Mas a porcentagem ela está projetada para crescer. Então, em 2030, aproximadamente 1,7% da população dos Estados Unidos será muçulmana. Isso é uma a cada 50 pessoas. Mas agora, quando você coloca esse número em uma perspectiva global, existem 1,6 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo. Isso é um quarto da população mundial. Agora vamos comparar isso com a demografia cristã para que possamos ter alguma perspectiva. Então, o próximo ano, um Pew Forum 2012 mostra que existem 243 milhões de cristãos nos Estados Unidos. Isso significa 78%, 3 quartos da população. E globalmente, há 2,2 milhões de cristãos. Isso significa 32% da população. Agora, você pode dizer, eu não acho realmente que todas as pessoas são cristãs. Elas provavelmente não seguem Jesus ou realmente entendem a palavra. E eu realmente concordaria com você. Essas pessoas, elas se identificam como cristãs, mas de fato não o são. Mas o que estamos vendo aqui é que no caso do Islã, também nem todas as pessoas que se identificam como muçulmanas, elas realmente estão vivendo uma vida muçulmana. Muitos deles podem ser muçulmanos nominais, mas quando olhamos o número, 1/4% do mundo se identifica como muçulmano, nós precisamos entender como interagir com eles e quem eles são, onde eles estão. E ao redor do mundo nós temos muitos tipos de muçulmanos. Nem todos os muçulmanos acreditam na mesma coisa. Existem dois ramos principais do islamismo: o Sunni, Islã sunita, que compõe 80 a 85% dos muçulmanos que existem no mundo, e o islamismo xiita, que compõe 10 a 13% dos muçulmanos no mundo. Então, se você cruzar com um muçulmano, as chances que eles são muçulmanos sunitas é maior. E quando você ouve as pessoas falarem sobre o Islã, provavelmente estão falando sobre o islamismo sunita. Os outros 2 a 5% dos muçulmanos ao redor do mundo são outras seitas do islamismo, que não se encaixam facilmente no islamismo sunita ou xiita. Agora, em todo o mundo, os muçulmanos tendem a apontar o dedo um para o outro e dizer: você não é muçulmano, você não é muçulmano. Por exemplo, na maior parte do Oriente Médio, menos de 40% dos muçulmanos sunitas veem os xiitas como muçulmanos. Mas em certos lugares, há certos lugares que sunitas e xiitas vivem próximos uns dos outros, como o Iraque e Líbano. Eles entendem que
um e outro são muçulmanos. Então, temos que entender que há muita divisão dentro do Islã. Então, a pergunta é: como saber se alguém é muçulmano? Como entendemos se é muçulmano ou não? A minha sugestão para você é que se alguém segue Maomé, Mohammed, e declara a Shahada é uma proclamação islâmica. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que significa não há outro Deus que não Alá, e Maomé é o seu mensageiro. Se alguém segue exclusivamente Mohammed, Maomé e Alá, então esse é o muçulmano. Esse é o meu melhor indicador para determinar se alguém é muçulmano ou não, sem se envolver em suas próprias polêmicas agora. Então, eu acabei de mencionar o Iraque e o Líbano. A maioria das pessoas associa os muçulmanos ao Oriente Médio, mas é interessante notar que a nação mais muçulmana no mundo é a Indonésia, e a segunda nação mais muçulmana, com mais número de muçulmanos do mundo, é o Paquistão. O número 3 é a Índia e o número 4 é o Bangladesh. Nenhum desses são países do Oriente Médio. Então, não devemos pensar que os muçulmanos vêm apenas do Oriente Médio, eles vêm de todo o mundo. E com essas diferentes origens nacionais, eles vêm também com muitas culturas diferentes. A cultura da Indonésia é diferente da cultura paquistanesa, a cultura paquistanesa é diferente da cultura marroquina. Então, vamos ter em mente que a cultura para os muçulmanos podem variar tremendamente. Apenas cerca de 20% dos muçulmanos vêm do Oriente Médio e da África, no norte da África. E seu estilo de vida, sua língua é bem diferente, vamos dizer, de um muçulmano da Bósnia, um muçulmano turco. Então, o ponto de tudo isso é que existem diferentes denominações e ramos do Islã. Também existem diferentes culturas e origens nacionais diferentes para os muçulmanos, e também até diferentes níveis de devoção para os muçulmanos. Alguns deles são muitos devotos, outros são completamente nominais. O resultado de tudo isso é que os muçulmanos são indivíduos. Quando você se depara com um muçulmano, quando você conhece um muçulmano, vizinho, um amigo, você precisa conhecê-los por quem eles são. Simplesmente não há como pintar todos com as mesmas pinceladas largas. Você tem que conhecê-los. Conheça seus amigos, conheça quem são eles e o que eles veem sobre o Islã, como eles entendem, como eles vivem as suas vidas, para que você possa interagir com eles e amá-los pessoalmente. Um fenômeno relativamente novo são os muçulmanos que estão nascendo e crescendo no Ocidente. Agora, eu nasci e fui criado nos Estados Unidos, no Oeste, e então eu vejo o mundo de uma forma diferente daqueles que foram criados no Leste. É claro, podemos ter a mesma religião, podemos até mesmo estar na mesma família. Por exemplo, meus pais, eles nasceram e foram criados no Oriente, mas vemos o mundo de forma diferente porque a cultura ocidental tem um impacto sobre nós, na maneira que entendemos as coisas, e a maneira mais proeminente em que há uma diferença entre o Oriente e o Ocidente é o que eu chamaria de paradigma da honra e da vergonha. No Oriente, as pessoas tendem a tomar decisões com base na honra e na vergonha, enquanto nós do Oeste nós tendemos a tomar decisões com base em inocência e culpa. O que eu quero dizer por isso? Bem, no Ocidente, as pessoas tendem a pensar que se isto é certo ou errado, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Então, mesmo que alguma pessoa faça algo que é errado, nós tendemos a exculpá-lo, dizendo se ele acha que é a coisa certa a fazer, faça. Agora, no Oriente, esse não é o caso. E realmente não importa o que você acha se é certo ou errado. Você deve fazer o que é socialmente a coisa certa a fazer, o que todo mundo te diz para fazer. O que a autoridade te diz para fazer é a coisa certa a fazer. Então, por exemplo, vemos muito comumente em casamentos no Oriente. Os casamentos arranjados são fenômenos comuns, porque pais, amigos, tias, tios, todo mundo pensa que você deve se casar com uma pessoa determinada. Você deveria se casar com eles. Não importa se você acha que deve casar com eles ou não. Você deveria se casar porque todo mundo pensa que assim é. Então, isso acontece com frequência. Outra questão é em termos de como nós no Oriente reagimos às coisas que pensamos.
Se nós precisamos fazer algo, nos sentimos compelidos a fazer algo. Mas outros, eles não devem saber sobre isso, porque se eles saberem, nós levaríamos desonra para a nossa família. Então, no Oriente há uma grande tendência de esconder as coisas. As pessoas, elas tentam apenas varrer as coisas para debaixo do tapete e vimos muito isso no passado, mas também no presente, quando, por exemplo, membros da família possuem certa incapacidade, seja física ou mental, eles geralmente ficam ocultos. Também quando as pessoas são vítimas de crimes, por exemplo, estupro ou abuso sexual de algum tipo, muitas vezes eles são ocultados. Também terapia, você não vai para terapia porque seria vergonhoso. Então, esse tipo de fenômenos no Oriente, eles acontecem por causa da cultura de vergonha e honra. E isso é muito diferente no paradigma cultural dos Estados Unidos. E temos que entender que nós vemos o mundo de forma diferente. As pessoas como eu, meus pais, eles são daquele paradigma. Então eu tenho um pouco disso em mim, mas eu fui criado nos Estados Unidos, no Ocidente. Então eu tenho muito essa perspectiva de inocente e culpa me guiando também. Então isso nos ajuda a entender que nem todo mundo do mundo vê as coisas da mesma forma que nós vemos. As pessoas podem realmente pensar e processar de forma diferente. É muito fascinante conhecer a cultura de outras pessoas. E, de fato, não devemos ver a nossa cultura como necessariamente melhor do que aqueles que, se você ler o Antigo Testamento, você encontrará muitos casos de honra e vergonha, o paradigma de honra e vergonha, que estava entre os judeus no Antigo Testamento. Portanto, não se trata de melhor ou pior. Não devemos nos ver como superiores, mas apenas entender que os outros podem ver o mundo em um processo de maneira diferente, e talvez tenhamos que gastar algum tempo e algum esforço para conhecê-los e entendê-los antes de podermos clicar no caminho que queremos. Mais uma última observação sobre as pessoas do Oriente, elas são muitas vezes um povo muito apaixonado e por isso eles amam a hospitalidade, eles amam colocar as pessoas em suas casas, cuidar delas, dar-lhe mais comidas que você jamais esperava comer. Mas outra coisa pela qual eles são apaixonados são as mesmas coisas sobre as quais tendemos ser reservados no Ocidente. Eu lembro quando eu estava na segunda série, eu estava perguntando a uma professora em que partido ela iria votar, e aqui nos Estados Unidos ela olhou para mim e disse: "Oh, você não pode falar sobre política e religião assim." E eu só lembro de pensar: é, realmente? Mas isso é tudo que falamos em casa, é política e religião, nós falamos disso. E é por isso, é assim que os muçulmanos são geralmente no Oriente Médio, nas suas culturas islâmicas. As pessoas falam sobre o que elas são apaixonadas. Então, é por isso que eles esperam que você fale sobre o que você é apaixonado. E é por isso que eu sugiro, cristãos, vocês sintam-se livres a falar sobre a sua fé, porque os muçulmanos esperam que vocês sintam a vontade para falar sobre sua religião, política, e eles realmente vão responder de forma animada, porque você está falando de algo que você está apaixonado. Então, se envolva nesses assuntos, fale sobre essas coisas, mas especificamente eu sugiro que não tenha medo de discutir a apologética, a defesa da fé com os muçulmanos, porque os muçulmanos geralmente falam que eles são devotos, eles vêm da mesquita e ouviram os seus imãs, geralmente eles ouviram argumentos sobre como o Islã é verdadeiro e o cristianismo é falso. E estes assuntos não são periféricos para eles, eles são uma parte da visão de mundo deles. Então é por isso que eles podem ter confiança no islamismo, porque eles são muçulmanos confiantes. Todas as vezes eles veem o cristianismo como uma blasfêmia. Eles veem a trindade como politeísmo. Eles já são preparados, ouvem na mesquita sobre essas coisas. Dizem, eu nunca poderia me tornar um cristão. Isso é politeísmo. Então, isso é uma parte da maneira que eles respondem a outras religiões. Eles já são preparados. Então, é parcialmente por isso que eles são tão apaixonados pelo Alcorão, porque eles acreditam que o Corão é a palavra inspirada de Deus. Tem ciência nele, tem padrões matemáticos milagrosos, como profecias. E então, todos esses argumentos apologéticos de defesa da sua fé formam a base da confiança dos muçulmanos. No Oeste, muitos cristãos, por exemplo, são cristãos
porque eles desfrutam do relacionamento com Cristo, e isso é bom. Mas muitos outros cristãos, eles são cristãos porque foram criados em um lar cristão, e não necessariamente por causa que eles conhecem a defesa da sua fé. E, portanto, as questões apologéticas de defesa da fé geralmente não surgem. Mas para os muçulmanos, eles querem discutir razões para acreditar. Eles querem ter os argumentos, eles querem falar sobre a verdade. E assim, esteja disposto a se envolver nisso. E isso é parte da razão pela qual nas próximas sessões vamos cobrir muitas evidências, porque precisamos ser capazes de compartilhá-las com os muçulmanos. Bom, como parte do meu ministério aqui nos Estados Unidos e na Ásia e em outras partes do mundo, o que eu faço frequentemente quando encontro muçulmanos é compartilhar o evangelho com eles. E quase sempre eles respondem com perguntas sobre Jesus, sobre a Trindade, sobre a Bíblia. E eu estou disposto, dizendo isso, encorajando você. Muitos muçulmanos que eu encontrei, de fato, dois até na semana passada, depois de ouvir as respostas para essas perguntas, eles estavam dispostos a aceitar o Evangelho. E então, realmente acontece. Aconteceu para mim. Depois de 3 anos e meio investigando o cristianismo e o islamismo, foi então que me voltei para Deus e pedi que Ele se revelasse para mim. E foram sonhos e visões combinados com o encontro com o Deus na Bíblia. E depois de tudo isso, eu finalmente entreguei a minha vida a Cristo. Mas para chegar a esse ponto, eu precisava que meu amigo compartilhasse respostas comigo para que ele pudesse me ajudar nesse campo minado de evidências e informações, porque há muita desinformação. Desinformação sobre a Bíblia. Os muçulmanos acreditam que a Bíblia foi corrompida, que a Trindade são três deuses e não um Deus. Então, meu amigo David, ele teve que me acompanhar nessas questões ao longo de muitos e muitos anos. E ele não era um especialista, por sinal. Não, não que ele soubesse todas as coisas, mas ele estava disposto a procurar as respostas quando as perguntas surgissem. E isso é tudo que eu estou sugerindo que você esteja disposto a fazer. Procure respostas para perguntas enquanto conversa com os muçulmanos. Nós vamos então por um longo caminho. Existem barreiras. As pessoas ergueram entre elas para ouvir o evangelho. As pessoas, elas vão dizer: "Ah, nós vamos argumentar, não podemos argumentar com os outros sobre a fé, não podemos argumentar com os outros para elas entrarem no reino". E eu concordo com isso. Mas existem barreiras entre eles ouvir o evangelho, e essa barreira é a defesa da fé. A apologética é destruir essas barreiras, para que destruindo essas barreiras as pessoas possam ouvir o evangelho. Então as pessoas ouvindo o Evangelho poderão escutar claramente, e nesse ponto, entre elas e Deus, elas vão receber o Evangelho. Mas é essa a nossa tarefa de testemunhar, e para aqueles que são muçulmanos, testemunhar discutindo essas questões, defendendo a fé. Então, os muçulmanos, nós vimos que eles vêm de uma variedade de lugares do mundo, eles têm uma variedade de crenças, mas há uma visão de mundo básica na qual nós podemos nos envolver. E há uma visão comum entre os muçulmanos. E felizmente, nós temos muitas coisas em comum. Eles acreditam em Deus, na moralidade, na questão do céu e inferno. Tudo que temos que começar a fazer mostrar para eles a confiabilidade dos evangelhos, a mensagem da Bíblia, a Trindade, Jesus, morte e ressurreição. E precisamos estar familiarizados com eles sobre Maomé, o Alcorão. E quando isso acontecer, com o tempo e quando o fazemos, podemos revelar o caminho para que possam alcançar o evangelho e a verdade.